Antes da gente iniciar todas as atividades internas, nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que é um tema, e o tema é: será que existe umbral? Bom, primeira coisa, vocês podem estar pensando, mas espera aí, o que tem a ver xamanismo com umbral com xamanismo? Será que tem a ver, se não tem a ver? Porque a palavra umbral, ela é um conhecimento, uma expressão trazida pelo Espiritismo. Tá? O Espiritismo divulgou nos seus livros, com seus médiuns, a palavra e o significado e entendimento do que é umbral. Mas a escolha desse tema, ele foi para trazer uma visão em diferentes aspectos em relação à existência de um plano dito intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Em um plano onde talvez as condições elas sejam mais severas em relação ao comportamento em que um ser habitou na Terra e após partiu da Terra para o plano espiritual, ou até uma espécie de autoavaliação das atitudes, dos comportamentos, dos sentimentos, das várias maneiras como aquela pessoa se comportou na vida dela. Se foi para um equilíbrio ou se foi para um desequilíbrio. Quando a gente fala nessa palavra, como eu disse, nós estamos especificando em relação à questão dos conceitos, a palavra, dos conceitos do Espiritismo. Mas se nós observarmos em diferentes etnias ao redor do mundo, etnias milenares, antigas, existe no histórico dessas etnias alguma coisa, alguma informação, alguma sabedoria que parece ser ou ter uma similitude com este conceito que o Espiritismo chama de umbral, do qual é um plano em que as pessoas se afinizam por condições que ela não desenvolveu direito na Terra, na sua vida, e precisam produzir ali uma espécie de auto-resgate apoiado por seres com mais lucidez que ela, seres espirituais que tenham mais lucidez, clareza do que aquele ser que ali se encontra. Então, quando uma situação dessa, né, um conceito desse, ele se apresenta em diferentes povos, de alguma maneira próximo, né? Mesmo que às vezes um determinado grupo não tenha exatamente esse nome, leva um outro nome, coloque um outro nome, mas se existe, então é mais fato da existência de um possível plano desta maneira. Então, tudo por enquanto, tudo nos pensamentos, nas ideias. A gente vai fechando um pouco mais isso. Vamos pensar que nós temos uma vida, que nós percorremos essa vida e nós vivemos diante a diferentes situações. As situações que vivemos, elas são situações boas para nós, porque não necessariamente dizer que é boas para nós significa que é boa para o outro.
ou para o mundo, ou para uma coletividade. Mas, naquela vida nós tivemos situações boas para nós, para nossa individualidade, e situações ruins, péssimas para nossa individualidade. E vamos pensar que essas situações ruins, essas situações a qual vivenciamos, que foram doloridas, pesadas, elas foram em maior quantidade. Os infortúnios foram bem maiores do que aqueles momentos positivos. Enquanto vivos ainda, nós sentimos aquela situação, aquele resíduo, aquela condição, que nos leva muitas vezes a tomar atitudes impensadas, atitudes que poderiam, né, ou teriam como um caminho melhor, mas acabam, por influência desses infortúnios, desses resíduos acumulados em nós e gerados por nós, sem dúvida nenhuma, acaba produzindo efeitos piores. Então a gente vai cavando mais o buraco, né? Esquecendo de parar de cavar. O buraco vai ficando mais fundo, mais complexo a nossa vida, mais situações perigosas e mais dores a gente vai enfrentando. Então, se a gente chega a um determinado período da vida e olha para trás, essa quantidade resulta em muita mágoa, em muita tristeza, em muita dor, em muitos sentimentos. E se isso não for transformado, eu vou partir dessa minha terra com os mesmos sentimentos e fazendo muito pouco daquilo que eu poderia realizar na minha existência, na minha vida. Se eu tinha uma quantidade de coisas para realizar, aquilo me impediu, pelas minhas próprias ações, de realizar, de alcançar aquela realização. Porque o comando, na verdade, do caminho, dos passos no caminho é nosso. Não é do espiritual, é nosso. É nós que realizamos o caminho. E aí até para isso se dão alguns nomes, né? Se a gente pegar, por exemplo, os conceitos, até como eu falei de espiritismo, associado ao espiritismo, o livre-arbítrio, né? Você faz a sua ação. Se a gente pegar a questão de etnias orientais, a gente vai falar a lei de causas e efeitos, né? Tem uma causa, a causa vai gerar um efeito. Ou a lei de ação e reação, né? A sua ação vai produzir uma reação. E essa reação, se não for boa, né? Se a ação não for boa, a reação não vai ser boa. A gente pode pegar, por exemplo, o conceito, deixa eu ver aqui, o conceito africano, por exemplo, que o comando é nosso, o comando é do nosso Ori, né? O comando é do nosso Ori, nossa cabeça, nosso ser, nosso Ori, conosco, né? Entendendo também que a etnia de culto tradicional africano entende e ensina que esse Ori é uma divindade, né? Como expressam um orixá. Bom, se a gente pegar todos esses elementos, esses vários elementos, a gente vê que tem uma similitude, que tem uma aproximação. As pessoas, elas vivem em lugares muito distantes, mas o conhecimento de sabedoria que ela tem acaba tendo uma sinergia muito grande quando nós temos uma capacidade de perceber essa sinergia. Porque a gente pode entrar também na coisa que isso é assim e isso é assado. E a vida não é bem assim. A gente aprende que a vida não é bem assim. Então, até para essa condição que a gente viveu, tomou ações negativas e foi para o espiritual, indo para o espiritual, o que muda? O que será que muda? Desligou uma coisa e acabou o ser? Não,
Não acabou ser, até porque as diferentes etnias entendem que existem antepassados, ou seja, pessoas que viveram na Terra, saíram da Terra, né, agora vivendo no plano espiritual e ainda continuam com determinadas condições, as quais também manifestaram atitudes e comportamentos, vamos dizer assim, se a gente pode falar, temperamentos, se a gente pode falar assim, que elas tinham na Terra, enquanto vivas. Então aquilo continuou. Se aquilo continuou e existe no espiritual, é visível que isto propicia condições de afinidades com aquela mesmo tipo de energia, com aquela mesma condição. Então, nós podemos dizer que realmente existe um plano intermediário, do qual, seja o nome que você for dar para ele, né, dependendo do que você segue, que você entende, ele existe. E naquele plano é um meio com um propósito. Não é um meio sem propósito. A questão é entender que se nós vamos para um plano espiritual onde as condições não são muito boas, não são as condições que não são muito boas. É a nossa condição interna que precisa de transformação. Então aquele meio, aquela faixa, aquele nível, que o nome que quiser dar, aquele plano intermediário, né? Aquela encruzilhada entre níveis, o nome que você queira dar, aquele nível, ele é um propósito para a transformação. Uma condição de transformação de nós. Ah, poxa, mas nós poderíamos ter feito isso em vida, né? Mas determinados resíduos acumulados nós não conseguimos em vida. E ali tem uma condição possível de ser transformada. Aí a gente diz assim, tá bom, vamos pensar naquela questão de espíritos ruins, né? O que é um espírito ruim? Ah, um espírito ruim é que me faz mal, né? Esse espírito ruim, ele deve estar habitando em um plano espiritual também ruim, já que ele é ruim, né? E quando a gente diz assim, a gente precisa mergulhar um pouquinho mais no entendimento que nós não somos o centro do universo. Eu ou você não é exatamente o centro do universo, tá? Do qual, né, uma força está te atacando e você está mal por causa daquela força te atacando. Então esse é o primeiro ponto, a gente precisa ter lucidez e consciência que nós temos as nossas ações, e as nossas ações, e as nossas atitudes, e as nossas vibrações, elas propõem afinidades com situações, seja aqui na vida física, né, ou seja no espiritual. A gente pode conviver com pessoas que só levem a gente para o buraco aqui na vida física por afinidades, e a gente, né, aceita, abre as portas para essas afinidades, e se ocorre isso aqui, também ocorre no espiritual. Mas, quando nós falamos desse espírito ruim, o primeiro entendimento que a gente precisa ter em relação a isto, já que depende da nossa transformação, dos nossos passos, do nosso entendimento sobre a vida, a existência, o caminho, o que somos, o que queremos, né? Os objetivos que nós somos internamente, é entender que esses espíritos ruins são forças como a mágoa, a raiva, a ira, a inveja, a derrota, o medo, a injustiça, o mau caráter. Aquelas forças ruins, primeiro, elas são isso. E por sua vez, por várias afinidades, nós acabamos cultuando essas forças ruins.
acabamos aceitando, acabamos mergulhando, acabamos desenvolvendo, melhorando até essas questões ruins. E aí nós precisamos em um nível espelho. O que é um nível espelho? É uma condição a qual espelha as nossas próprias atitudes, as nossas próprias rigidez, as nossas várias mazelas. Porque fazer e sair de mim e acontecer nos outros é uma coisa, mas quando eu estou diante, né, da minha própria situação, que aí não tem como ir para o outro, a culpa, ou o que for que eu realizar, aí eu preciso me ver. Eu preciso compreender isto. Né? É interessante que fisicamente, com os olhos abertos, quando nós temos, né, essa possibilidade de ter os olhos que veem o mundo físico, porque há pessoas que não têm essa oportunidade, e a maioria de nós aqui temos, nós vemos tudo muito dividido. Nós conseguimos identificar a diferença das cores, a forma dos elementos, dos objetos, e assim vai. Se nós fechamos, né? Feche os olhos. Você tira aquelas imagens. Você pode até imaginar, mas aquela visão dividida, ela se reúne, ela fica escura. E isso é uma sabedoria, por exemplo, milenar, que a tradição Tubacuaçu ensina bastante, né? Que as cores são mensagens e movimentos de sabedoria. E a força da reunião é esse escurecer. É o momento que eu vou para dentro e preciso me ver. Eu preciso perceber o meu ser. Eu percebo mais o meu ser quando eu fecho meus olhos. Eu estou fazendo um movimento espelho. Ou eu posso fazer deste movimento de fechar os olhos um movimento, uma condição de aprendizado para aprender sobre as minhas próprias atitudes. Então, seria muito lúcido e sábio, na existência do nível espiritual, também este nível apresentar a mesma condição. A limitação da visão dos excessos externos para ter a visão mais do que está ocorrendo dentro do meu ser. A gente diz, na tradição Tubacuaçu, que o dia a gente vê o caminho e à noite a gente aprende sobre ele. Então, à noite, né, no próprio ritmo da nossa vida, o clarear do dia e ao escurecer, esse ritmo, ele propõe essa conversa com a nossa existência. De entender que nós precisamos não só caminhar, como aprender o nosso caminho, desenvolver o nosso ser. Traduzir melhor para nós aquilo que a gente vê no externo. E não adianta. A outra pessoa, ela pode falar para nós, mas aquilo só vai existir quando existir dentro do meu ser, dentro de você. Quando acontecer dentro de você, você toma ação, você faz o passo, você realiza o caminho, você transforma o resíduo. Então, se a gente for ainda associar a esta palavra umbral, eu não posso dizer que a palavra umbral seja apenas, nesse conceito, seja apenas um nível espiritual. Eu posso dizer que isso é uma condição do ser.
Porque agora, mesmo vivos fisicamente, nós podemos fazer esse momento de espelhar dentro de nós aquilo que somos para gerar uma nova transformação, um novo caminho, um novo passo. Então, talvez nessa nossa conversa agora, eu pude trazer um pouco outras visões sobre esse mesmo assunto. E também algumas particularidades de algumas etnias, e também da etnia, da tradição milenar Tubacuaçu, que nasceu nessas terras sagradas chamadas Brasil, de tantas palmeiras, e que pouco se é falado da espiritualidade mais milenar do que é essa espiritualidade, de como essa espiritualidade entende o movimento da vida e as condições. Porque mesmo sendo milenar, ela não é nada atrasada. Interessante isto, porque a gente acha que avança em tecnologia, avança nisso, avança naquilo, mas a essência da sabedoria continua sempre sendo a mesma. A mesma. E não só por uma voz, mas por muitas vozes ao redor do mundo. Então, era isso que eu queria passar nesse nosso momento. Rishi Kayará, Poranté. E você que está assistindo esse vídeo, sobre este tema, eu quero dizer para vocês que você quer participar, vir aqui onde nós estamos, na tradição Tubacuaçu, tem na descrição todos os dias, os horários, você pode vir. Você é a nossa convidada, o nosso convidado. E também quero dizer para vocês apoiarem, ativar ali o sininho, compartilhar esse vídeo e levar essa mensagem, porque muito é falado atualmente das populações nativas do Brasil, que é muito importante. Mas se você observar, o foco sempre é muito social e cultural, e pouco se fala do espiritual. Lógico, aqui a gente tem também muitos povos, cada etnia tem a sua cultura, as suas características e suas atividades espirituais e a sua linguagem espiritual. Mas a gente precisa reconhecer a identidade da nossa terra, da qual nós temos também um vasto cabedal de sabedoria espiritual, que não está só na população indígena, mas na população nativa, no ribeirinho, que está também no povo rural e que permeia o universo interno, não exatamente só de fé e crença, mas da essência da sabedoria que existe aqui em cada um de nós. Rishi Kayará, Poranté.